20 de julho de 1862, uma estrada de terra próxima a Westport, Missouri. O sol do verão castiga a paisagem enquanto uma carroça avança lentamente em direção a Harrisonville. O homem que a conduz chama-se Henry Washington Younger. Tem 52 anos. É fazendeiro, empresário, ex-juiz local, dono de uma linha de diligências, pai de 14 filhos e acredita estar voltando para casa, mas não chegará. Em algum ponto da estrada, Henry é interceptado por homens armados que, segundo Cole, estavam ligados às milícias pró-União que operavam na região. Pouco depois, está morto. Seu corpo permanece abandonado na beira do caminho. O possível motivo: dinheiro. Nenhum responsável será condenado, nenhuma reparação será oferecida à família. Décadas mais tarde, aquele dia seria lembrado como um dos momentos decisivos na vida de um dos filhos de Henry. Um jovem de 18 anos chamado Thomas Coleman Younger, mais conhecido pela história como Cole Younger. Mas para entender por que a morte de Henry teve consequências tão profundas, é preciso voltar ao início. É preciso voltar ao Missouri, dos anos que antecederam a Guerra Civil. Bem-vindo ao canal A História por Trás da Foto. A Estrada para a Guerra. Cole nasceu em 15 de janeiro de 1844, numa região que mais tarde se tornaria a cidade de Lee's Summit. Sua família estava longe da imagem de pobreza frequentemente associada aos fora da lei do Velho Oeste. Os Younger eram proprietários de terras, donos de negócios e tinham influência política local. Seu pai era respeitado na comunidade. Sua mãe, Bersheba Fristow Younger, vinha de uma família estabelecida na região. A infância de Cole transcorreu em relativo conforto, mas o mundo ao seu redor estava mudando rapidamente. O Missouri ocupava uma posição delicada no mapa dos Estados Unidos. Um estado escravista situado bem na fronteira entre norte e sul. A oeste ficava o território do Kansas, e ao longo da década de 1850, aquela fronteira se transformou numa das regiões mais violentas dos Estados Unidos. O conflito ficou conhecido como Bleeding Kansas, Kansas sangrento. De um lado, colonos favoráveis à escravidão. Do outro, militantes contrários à expansão da escravidão. Ambos acreditavam estar lutando pelo futuro do país. Ambos recorriam à violência. Fazendas eram incendiadas, animais eram roubados, homens desapareciam durante a noite. Execuções sumárias aconteciam dos dois lados da fronteira. Quando a Guerra Civil começou oficialmente em abril de 1861, a região já vivia havia anos uma espécie de guerra não declarada. Para famílias como os Younger, a violência não era uma notícia distante. Era parte da realidade cotidiana. Cole completou 17 anos enquanto os primeiros estados do Sul deixavam a União. Como muitos jovens do Missouri, viu a guerra chegar antes mesmo de vestir qualquer uniforme. Os registros sobre sua entrada na guerrilha não são totalmente claros. Grande parte do que sabemos vem de relatos posteriores, incluindo sua própria autobiografia, publicada décadas depois. Essas memórias são valiosas, mas também exigem cautela. Como qualquer autobiografia, refletem a visão que o autor tinha de si mesmo e dos acontecimentos. O que pode ser afirmado com segurança é que em algum momento entre 1861 e 1862, Cole passou a se aproximar dos grupos guerrilheiros confederados que atuavam na fronteira. Entre eles estava o mais famoso de todos, William Clark Quantrill. Ao contrário dos exércitos regulares, os homens de Quantrill não operavam segundo as convenções tradicionais da guerra.
Não usavam uniformes padronizados, não dependiam de fortificações, raramente marchavam em grandes formações, atacavam de surpresa, desapareciam rapidamente, viviam de emboscadas. Era uma guerra brutal e cada vez mais pessoal. Enquanto isso, a situação da família Younger piorava. Autoridades da União passaram a enxergar muitas famílias do oeste do Missouri como potenciais colaboradoras da guerrilha, muitas vezes com base apenas em suspeitas. A distinção entre combatente e simpatizante tornou-se cada vez mais nebulosa. Foi nesse ambiente que ocorreu a morte de Henry Younger. Os detalhes exatos continuam sendo discutidos pelos historiadores. Relatos posteriores associam o episódio a homens ligados às forças pró-União que operavam na fronteira, por vezes identificados como Redlegs. O que parece não estar em disputa é o resultado. Henry Younger morreu, sua família ficou sem proteção e nenhum responsável seria condenado. Para Cole, o episódio teve um impacto profundo. Depois da morte do pai, aquela guerra se tornou ainda mais pessoal. Sua ligação com os guerrilheiros se aprofundou. Ele continuou a cavalgar com os homens de Quantrill. A guerra que encontraria ali seria muito diferente daquela retratada nos jornais. Na maior parte do tempo, não haveria grandes batalhas convencionais. As rendições formais seriam raras. Haveria vingança, represália, execuções e uma escalada de violência que transformaria adolescentes em veteranos endurecidos em poucos meses. Ao longo de 1862 e 1863, Cole participou de operações guerrilheiras no Missouri e no Kansas. Foi nesse período que conheceu outros jovens combatentes que mais tarde se tornariam figuras lendárias do oeste americano. Entre eles estava Frank James. Mais tarde, também conheceria o irmão mais novo de Frank, um rapaz chamado Jesse James. Mas naquele momento, ninguém falava em assaltos a bancos, ninguém falava em trens roubados. Todos ainda estavam presos à lógica da guerra, uma guerra que se tornava mais brutal a cada mês. No verão de 1863, William Quantrill reuniu centenas de guerrilheiros para uma operação sem precedentes. O alvo era uma cidade do Kansas conhecida por seu apoio à causa anti-escravista e à União. Uma cidade chamada Lawrence. O que aconteceria ali chocaria os Estados Unidos e marcaria para sempre o nome de Cole Younger, porque depois de Lawrence, ninguém poderia mais fingir que aquela era uma guerra comum. Lawrence, o fim da guerra e o nascimento do fora da lei. 21 de agosto de 1863. O dia ainda mal havia amanhecido quando centenas de cavaleiros surgiram nas proximidades da cidade de Lawrence, no Kansas. A maioria carregava revólveres, espingardas e anos de ressentimento acumulado. Eram guerrilheiros confederados liderados por William Clark Quantrill. Entre eles estava Cole Younger. O alvo não havia sido escolhido ao acaso. Lawrence era considerada um dos principais centros do movimento Free State e abolicionista no Kansas. Muitos dos chamados Jayhawkers, grupos armados que realizavam incursões contra propriedades do Missouri, tinham ligação direta ou indireta com a cidade. Para os homens de Quantrill, Lawrence simbolizava anos de ataques, destruição e mortes. Mas o que aconteceria naquela manhã ultrapassaria qualquer conceito convencional de combate. Os guerrilheiros entraram na cidade pouco depois das 5 horas. Durante as horas seguintes, homens e adolescentes foram retirados de casas, hotéis e estabelecimentos comerciais. Muitos foram executados no local. Outros morreram tentando fugir. Incêndios se espalharam pelas ruas. Quando o ataque terminou, entre 150 e 200 homens e adolescentes estavam mortos. Grande parte da cidade havia sido destruída. Até hoje, o massacre de Lawrence é considerado um dos episódios mais violentos de toda a Guerra Civil Americana. A presença de Cole Younger naquele dia é amplamente documentada. O que não pode ser determinado com a mesma segurança é exatamente o que ele fez durante o ataque.
Décadas depois, em sua autobiografia, Cole afirmaria ter impedido algumas execuções e protegido civis. Historiadores tratam essas declarações com cautela, já que não existem fontes independentes suficientes para confirmá-las. O que se sabe é que ele estava lá, e isso bastou para ligar seu nome a um dos eventos mais controversos do conflito. A reação da União foi rápida. 4 dias depois, em 25 de agosto de 1863, o general Thomas Ewing Jr. assinou a chamada Ordem Geral número 11. O documento determinava a remoção forçada de milhares de moradores das áreas rurais de Jackson, Cass, Bates e parte de Vernon, consideradas regiões de apoio à guerrilha. Famílias inteiras foram obrigadas a abandonar suas propriedades, casas foram queimadas, celeiros destruídos, plantações abandonadas. A medida atingiu diretamente a região onde os Younger haviam construído sua vida. Para muitos moradores do oeste do Missouri, a ordem se tornou um símbolo de punição coletiva. Para os guerrilheiros, serviu como combustível para novas represálias. A guerra de fronteira entrou numa espiral de violência cada vez mais difícil de controlar. Durante os meses seguintes, Quantrill continuou suas operações, mas seu comando começava a se fragmentar. Alguns homens queriam continuar a luta, outros buscavam mais autonomia. Entre os que se destacaram estava William Bloody Bill Anderson, um dos líderes guerrilheiros mais temidos do conflito. Sobre os passos exatos de Cole nesse período, a documentação histórica se torna menos clara. Relatos posteriores o colocam longe do Missouri em missões ligadas à Confederação. Mas não existem registros suficientes para reconstruir cada etapa de sua trajetória. O que pode ser afirmado com segurança é que, em 1864, a guerra continuava consumindo vidas em ritmo acelerado. Em setembro daquele ano, ocorreu outro episódio que entraria para a história, o Massacre de Centralia. Guerrilheiros liderados por Bloody Bill Anderson capturaram soldados da União que viajavam desarmados em um trem. 22 deles foram executados. A participação de Cole Younger nesse episódio permanece controversa. Cole negou ter estado presente e afirmou que se encontrava longe do Missouri. Algumas fontes posteriores, porém, incluíram seu nome entre os participantes. A documentação disponível não permite uma conclusão definitiva. É um dos muitos momentos em que a história oferece mais perguntas do que respostas. Enquanto isso, a própria Confederação começava a desmoronar. As derrotas militares se acumulavam, os recursos diminuíam, a vitória tornava-se cada vez mais distante. Em maio de 1865, a guerra chegou ao fim. Robert Edward Lee havia se rendido semanas antes. A Confederação deixava de existir. William Quantrill estava morto. Bloody Bill Anderson também. Milhares de soldados voltavam para casa. Mas para homens como Cole Younger, a paz não trouxe tranquilidade. Ela trouxe outro problema. O que fazer agora? Muitos ex-soldados conseguiram retornar às antigas profissões. Outros reconstruíram fazendas destruídas pela guerra. Mas a situação dos ex-guerrilheiros era diferente. Eles não eram vistos como soldados convencionais. Para muitas autoridades, continuavam sendo criminosos. No Missouri do pós-guerra, uma nova Constituição estadual impôs exigências rígidas de lealdade à União. Diversos antigos simpatizantes da Confederação perderam direitos políticos e civis. O ressentimento acumulado durante os anos de conflito não desapareceu com a assinatura da paz. Em muitas comunidades, ele apenas mudou de forma. Cole Younger voltou para uma região transformada. Seu pai estava morto. Parte da riqueza da família havia desaparecido. As antigas estruturas sociais haviam sido abaladas e muitos dos homens que haviam cavalgado ao seu lado durante a guerra enfrentavam a mesma situação.
sem perspectivas claras, sem confiança nas autoridades, sem acreditar que o novo sistema estivesse disposto a recebê-los de volta. Foi nesse ambiente que surgiu uma nova realidade. Alguns ex-guerrilheiros começaram a cruzar a linha que separava a violência política da criminalidade comum. Inicialmente, essa transição nem sempre era clara. Os mesmos homens, os mesmos cavalos, as mesmas armas. Mas agora os alvos eram diferentes. Não eram mais postos militares, nem patrulhas inimigas. Eram bancos, cofres, dinheiro. Em 13 de fevereiro de 1866, um grupo armado entrou no Clay County Savings Association, em Liberty, Missouri. Quando saiu, havia levado uma fortuna e deixado um homem morto na rua. Muitos historiadores consideram aquele episódio o primeiro grande assalto a banco em horário comercial e em tempos de paz da história americana. A identidade exata de todos os participantes jamais foi comprovada em tribunal. Mas o evento marcou o início de uma nova era, uma era em que antigos guerrilheiros passariam a ser conhecidos por outro nome, fora da lei, e entre eles, poucos nomes se tornariam tão famosos quanto o de Cole Younger. A década dos assaltos e a caçada da Pinkerton. Em fevereiro de 1866, a Guerra Civil já havia terminado. Mas, para muitos ex-guerrilheiros do Missouri, a paz parecia uma palavra sem significado prático. As cidades continuavam divididas, as antigas lealdades permaneciam intactas, e homens que haviam passado anos vivendo da guerra encontravam dificuldade para retornar a uma vida comum. O assalto de Liberty havia sido apenas o começo. O roubo resultou na morte de um jovem chamado George Wilmore durante a fuga dos criminosos. Até hoje, os historiadores discutem exatamente quem participou daquela ação. A identidade exata dos assaltantes não foi estabelecida na época, mas o episódio foi imediatamente associado a antigos guerrilheiros confederados que atuavam nos condados de Clay e Jackson. Anos depois, entre os nomes ligados ao assalto, apareceriam os irmãos James e os irmãos Younger. O mais importante não era apenas o dinheiro levado, era o padrão que começava a surgir. Nos 10 anos seguintes, uma série de assaltos a bancos, diligências e trens seria atribuída ao grupo que a imprensa acabaria chamando de Gangue James Younger. Cole Younger se tornaria uma das figuras centrais dessa história, ao lado dos irmãos Jim, John e Bob Younger, ao lado de Frank e Jesse James, e ao lado de outros homens que entravam e saíam do grupo conforme as circunstâncias. A fama do grupo cresceu rapidamente, em parte por causa dos roubos, em parte por causa dos jornais e em parte porque muitos moradores do Missouri rural ainda viam antigos guerrilheiros confederados com simpatia. Alguns os consideravam criminosos. Outros os viam como homens que continuavam resistindo a uma ordem política imposta após a guerra. A realidade provavelmente era mais complexa. Independentemente das motivações pessoais de cada integrante, os assaltos produziam vítimas reais. Funcionários eram ameaçados, passageiros eram aterrorizados e pessoas morriam. Nos anos seguintes, o nome da gangue se espalhou por vários estados. Em Russellville, Kentucky, um banco foi roubado por homens que testemunhas e relatos posteriores associariam ao grupo, um dos primeiros episódios em que o nome de Cole Younger apareceu ligado diretamente a um assalto. Mesmo assim, como em muitos casos da época, a identificação estava longe de ser perfeita. Os criminosos usavam disfarces, agiam rapidamente e desapareciam antes que qualquer investigação pudesse avançar. Em 1869, durante um assalto em Gallatin, Missouri, Jesse James matou um homem chamado John Sheets. Posteriormente, surgiria a versão de que Jesse havia confundido Sheets com Samuel Cox, o oficial da União responsável pela morte de Bloody Bill Anderson durante a guerra.
Não existe evidência confiável de que Cole Younger estivesse presente naquele episódio, mas a repercussão foi enorme. A partir daquele momento, os nomes James e Younger passaram a aparecer com frequência crescente nos jornais do país. A década de 1870 trouxe ainda mais ousadia. Em 1871, foi a vez de Corydon, Iowa, onde um banco foi roubado. 2 anos depois, perto da pequena cidade de Adair, também no Iowa, os assaltantes sabotaram os trilhos da ferrovia Rock Island. Quando o trem passou pelo local, descarrilou. O maquinista John Rafferty morreu. O foguista Dennis Foley morreria depois, em consequência dos ferimentos. Os passageiros foram roubados em seguida. O episódio costuma ser citado como um dos primeiros grandes assaltos a trem em tempos de paz da história do Oeste americano. E mostrou que a gangue estava disposta a assumir riscos cada vez maiores. Mas o sucesso tinha um preço. Quanto mais famosos se tornavam, mais intensa ficava a perseguição. Bancos, companhias ferroviárias e empresas de transporte de valores exigiam uma resposta. E parte dessa resposta viria através da mais famosa agência de detetives dos Estados Unidos, a Pinkerton National Detective Agency. Fundada por Alan Pinkerton, a organização já havia construído reputação nacional, investigando crimes e protegendo interesses corporativos. Seus agentes já seguiam a pista dos James desde 1871. Nos anos seguintes, a missão se tornaria cada vez mais clara: encontrar os responsáveis pelos assaltos e desarticular a gangue. A perseguição tornou-se cada vez mais agressiva. Detetives passaram a circular pelo Missouri, informantes eram recrutados, recompensas aumentavam, a tensão crescia de ambos os lados. Então, em março de 1874, a violência atingiu diretamente a família Younger. Próximo a Roscoe, Missouri, agentes da Pinkerton localizaram John Younger. Seguiu-se um tiroteio. Quando terminou, John estava morto. O agente local Edwin Daniels também. O detetive Louis Lull morreria poucos dias depois, em consequência dos ferimentos. Para Cole Younger, a morte do irmão representou mais uma perda numa vida já marcada pela violência. Mas o pior ainda estava por vir. Em janeiro de 1875, agentes da Pinkerton realizaram uma operação contra a fazenda de Zerelda Samuel, mãe de Jesse e Frank James. O objetivo era capturar os irmãos. A operação terminou em desastre. Um dispositivo incendiário lançado para dentro da residência explodiu durante a noite. Art Samuel, meio-irmão mais novo de Jesse James, morreu. Tinha apenas 8 anos. Zerelda sofreu ferimentos graves e perdeu parte de um braço. O episódio provocou indignação em grande parte do Missouri. Mesmo pessoas que condenavam os assaltos passaram a questionar os métodos empregados pela Pinkerton. Paradoxalmente, a operação acabou fortalecendo a imagem pública dos foragidos em determinados setores da população. Mas a situação da gangue continuava se deteriorando. A pressão policial aumentava, os riscos cresciam, os esconderijos tornavam-se menos seguros, e muitos dos integrantes estavam envelhecendo, não eram mais os jovens guerrilheiros da Guerra Civil. Precisavam decidir o que fazer. Continuar no Missouri significava enfrentar uma rede cada vez maior de detetives, informantes e autoridades. Por volta de 1876, uma nova ideia começou a ganhar força. Talvez a solução fosse atacar longe de casa, muito longe, num lugar onde ninguém conhecesse seus rostos, onde suas reputações não os precedessem, onde a população não estivesse preparada para sua chegada. A escolha recaiu sobre um estado distante no norte dos Estados Unidos, Minnesota. Depois de considerar diferentes alvos, o grupo voltou sua atenção para uma cidade aparentemente tranquila chamada Northfield. O plano parecia promissor.
O banco possuía reputação de prosperidade. Segundo algumas interpretações, suas conexões com figuras políticas associadas à reconstrução também despertavam antipatia entre integrantes da gangue. E a distância do Missouri oferecia uma sensação de segurança. Mas havia um problema. Pela primeira vez em muitos anos, Cole Younger e seus companheiros estavam prestes a entrar em território completamente desconhecido. E em 7 de setembro de 1876, quando 8 cavaleiros chegaram às ruas de Northfield, nenhum deles imaginava que estava entrando no capítulo final da história da gangue James Younger. Northfield, a prisão e o último sobrevivente. 7 de setembro de 1876, por volta das 2 horas da tarde. A pequena cidade de Northfield, Minnesota, seguia sua rotina normal quando 8 cavaleiros entraram pelas ruas principais. Ninguém os conhecia. Ninguém sabia seus nomes, mas vários deles estavam entre os homens mais procurados dos Estados Unidos. O plano parecia simples: entrar no banco, tomar o dinheiro, montar novamente nos cavalos, desaparecer. Era uma estratégia que havia funcionado muitas vezes antes, mas Northfield seria diferente. Pela primeira vez, a gangue James Younger operava muito longe de sua região habitual, longe dos esconderijos do Missouri, longe dos simpatizantes que costumavam oferecer ajuda, longe do território que conheciam como a palma da mão. O alvo era o First National Bank de Northfield. 3 homens entraram no edifício. Os demais permaneceram do lado de fora. Entre eles estava Cole Younger. Durante anos, os historiadores tentaram reconstruir exatamente quem ocupava cada posição naquele momento. Nem todos os detalhes são consensuais, mas o que aconteceu a seguir é bem documentado. Dentro do banco, os assaltantes exigiram acesso ao cofre. O caixa interino, Joseph Lee Haywood, recusou-se a colaborar, mesmo ameaçado de morte, mesmo diante de homens armados. Segundo os testemunhos preservados da época, Haywood insistiu que o cofre possuía uma trava de tempo e não podia ser aberto. Os minutos começaram a passar, e foi exatamente isso que destruiu o plano. Do lado de fora, os moradores começaram a perceber que algo estava errado. Homens armados posicionados na rua, cavalos preparados para a fuga, movimentação incomum no banco. A suspeita espalhou-se rapidamente. Em vez de se esconder, parte da população reagiu. Lojistas pegaram armas, moradores correram para buscar rifles, outros assumiram posições nas janelas dos prédios próximos. Entre eles estava um estudante de medicina chamado Henry Wheeler, que ocupou uma posição elevada, armado com um rifle, e passou a observar os movimentos dos assaltantes. Quando os primeiros tiros foram disparados, Northfield transformou-se num campo de batalha improvisado. O confronto foi rápido, caótico, violento e completamente diferente de qualquer coisa que a gangue havia enfrentado antes. Os cidadãos não estavam fugindo, estavam resistindo. Durante a troca de tiros, 2 integrantes da gangue foram mortos. Henry Wheeler atingiu Clell Miller, que caiu nas ruas da cidade. Do outro lado da rua, o comerciante Anselm Manning atingiu Bill Chadwell. Dentro do banco, a situação se deteriorava rapidamente. Joseph Haywood continuava se recusando a colaborar. Acabou morto. Sua morte chocaria a opinião pública e transformaria seu nome num símbolo de coragem para muitos habitantes de Minnesota. Quando os assaltantes finalmente deixaram o banco, o resultado era desastroso. Tinham obtido muito pouco dinheiro. 2 companheiros estavam mortos. A cidade inteira sabia o que havia acontecido. E nas horas seguintes, centenas de homens começariam a se mobilizar para a perseguição. A fuga para o sudoeste foi desesperada. Durante dias, os sobreviventes atravessaram campos, florestas e áreas pantanosas tentando escapar. Mas agora enfrentavam um problema que nunca haviam encontrado em tal escala. Praticamente toda a região estava mobilizada contra eles.
Jornais publicavam atualizações diárias. Grupos armados surgiam em várias cidades. Fazendeiros ofereciam cavalos. Voluntários percorriam estradas e trilhas. O que começou como um assalto fracassado transformou-se numa das maiores caçadas humanas já vistas no meio-oeste americano. Em algum momento durante a fuga, o grupo se dividiu. Frank e Jesse James seguiram por um caminho. Cole, Jim e Bob Younger permaneceram juntos, acompanhados por Charlie Pitts. Os ferimentos acumulados dificultavam cada vez mais a fuga, especialmente para Bob Younger. A cada dia, as chances de escapar diminuíam. O fim chegou em 21 de setembro de 1876. Próximo a Madelia, Minnesota, numa área pantanosa conhecida como Hanscas Bluff, os perseguidores finalmente alcançaram os fugitivos. Seguiu-se um último confronto. Charlie Pitts morreu durante o tiroteio. Cole Younger foi atingido várias vezes. Jim e Bob também ficaram gravemente feridos. Durante anos, circulariam histórias quase lendárias sobre a resistência dos irmãos Younger naquele dia. O que os registros confirmam é que estavam em condições terríveis quando foram capturados, exaustos, feridos, sem possibilidades reais de fuga. A carreira criminosa de Cole Younger havia terminado. O processo judicial ocorreu poucos meses depois. A situação dos irmãos era difícil. A morte de Joseph Haywood ainda provocava enorme indignação. A possibilidade de condenação à morte era real. Diante desse cenário, optaram por uma estratégia diferente. Declararam-se culpados. A decisão lhes poupou a forca, mas trouxe outra sentença: prisão perpétua. Os três foram enviados para a penitenciária estadual de Stillwater, em Minnesota. Ali começaria um capítulo completamente diferente de suas vidas. Os anos transformaram a prisão numa rotina. Cole trabalhou como bibliotecário e participou da criação do Prison Mirror, um jornal produzido dentro da instituição. Os registros penitenciários indicam que seu comportamento foi considerado disciplinado durante grande parte do período de encarceramento, mas nem todos os irmãos sobreviveriam para recuperar a liberdade. Bob Younger sofria havia anos de tuberculose. A doença piorou progressivamente. Em 16 de setembro de 1889, morreu dentro da prisão. Nunca voltou para casa. Cole e Jim permaneceram encarcerados. Décadas passaram. O país mudou. O Velho Oeste começou a desaparecer, e muitos dos homens que haviam perseguido ou combatido a gangue já estavam mortos. Finalmente, em 1901, após quase 25 anos de prisão, Cole e Jim receberam liberdade condicional, mas a liberdade não trouxe felicidade imediata. Jim Younger teve enorme dificuldade para reconstruir a própria vida. Problemas financeiros, problemas emocionais, anos de isolamento, tudo parecia pesar sobre ele. Em outubro de 1902, durante uma profunda crise emocional, Jim tomou uma decisão irreversível e morreu em St. Paul. Cole perdeu mais um irmão, mais um companheiro de toda uma existência marcada pela violência. No ano seguinte, recebeu o perdão, sob a condição de não retornar a Minnesota. Pela primeira vez em décadas, podia voltar livremente ao Missouri. E foi exatamente isso que fez. De volta à sua terra natal, encontrou um país diferente daquele que havia deixado. A guerra civil já pertencia à memória. A fronteira estava desaparecendo. E os antigos fora da lei começavam a se transformar em personagens históricos. Em 1903, publicou sua autobiografia, The Story of Cole Younger, by Himself. O livro tornou-se uma das principais fontes sobre sua vida, mas também uma fonte que exige cautela, como qualquer autobiografia, apresenta os acontecimentos através dos olhos do próprio autor. Ainda assim, oferece uma visão rara de um homem que viveu alguns dos episódios mais violentos do século XIX americano.
Durante algum tempo, Cole também participou de apresentações públicas ao lado de Frank James. Os dois sobreviventes mais famosos da antiga gangue apareciam diante de plateias curiosas para ouvir histórias do passado. Era uma transformação notável. Homens antes perseguidos por xerifes e detetives, agora eram observados como relíquias vivas de uma era que desaparecia rapidamente. Thomas Coleman Younger morreu em 21 de março de 1916. Tinha 72 anos. Morreu em Lee's Summit, Missouri, perto do lugar onde havia nascido. Não morreu num tiroteio, não morreu fugindo, não morreu perseguido por um grupo armado e viveu tempo suficiente para contar sua própria versão da história. Mas, como acontece com muitos personagens do Velho Oeste, a pergunta permanece aberta. Cole Younger foi apenas um criminoso? Foi um produto da violência da Guerra Civil? Ou foi as duas coisas ao mesmo tempo? Os documentos permitem responder parte dessas questões. O restante pertence ao julgamento de cada geração, porque a história registra os fatos, mas o significado deles continua sendo discutido muito depois que os homens desaparecem.